Bem, muito boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Carlos, excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes, excelentíssimas senhoras juízas, senhores juízes, advogados da União aqui presentes, colegas, oficiais, servidores da Justiça, se aqui estiverem presentes. Eu dou muito boa tarde e, após essa apresentação formal, eu queria me apresentar pessoalmente. Meu nome é Luciano Colares, sou coronel do Exército, como o desembargador bem referenciou, estou no Exército há 32 anos, entrei no Exército com 17 anos de idade, na Academia Militar das Agulhas Negras, e ao longo da minha carreira fui desempenhando funções que me levaram para a área de pessoal, desde o ano de 2003. Especificamente com assessoramento jurídico, eu trabalho desde 2008, quando fui chefe da assessoria jurídica da 3ª Região Militar, aqui que equivale à assessoria jurídica do Estado do Rio Grande do Sul, mas que também lida com questões administrativas sensíveis para a Força, como questões relacionadas à saúde, serviço militar, e a parte de logística também do Comando Militar do Sul aqui para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu julgo importante essa apresentação porque muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade de compreender, um coronel vai falar sobre direito, enfim, mas a minha relação com o direito é uma relação funcional e que se deu em virtude da minha antiguidade na carreira, onde eu tive essas oportunidades. Então, atualmente, eu integro uma equipe, eu estou cedido à Advocacia Geral da União, à Procuradoria Regional da 4ª Região, desde 2017. Integro uma equipe que lá existe, uma equipe formada por militares e por advogados. A nossa intenção foi fazer uma junção de esforços para que a gente pudesse otimizar as nossas defesas da União e podermos ter uma qualidade maior nessas defesas da União. Essa equipe se chama IQAD Militar, é uma equipe formada por advogados presenciais e advogados que trabalham também virtualmente. E até queria pedir que alguns integrantes dessa equipe se levantem, por favor. A doutora Michele, aqui presente, é a nossa subchefe da equipe. O coronel Tuisco, está presente aí o Tuisco? Coronel Tuisco também, assessor jurídico do Exército, também presente, capitão Bronzato, capitão Mozart, também como advogado integrante aqui o doutor César, então todos integrantes de uma mesma equipe, trabalhamos todos juntos lá na Advocacia Geral da União. Bom, eu queria primeiramente parabenizar também a organização do evento, a iniciativa do evento, na pessoa do doutor Loraci, dizer que há muitos anos a administração esperava uma oportunidade como essa, uma oportunidade de ter contato com os juízes federais aqui da 4ª Região, já que, por uma questão de obviedade, né, a União sempre vai compor um dos polos da relação processual, seja ativamente, o que acontece em muito menor número, ou passivamente. Então, conhecer esses aspectos que são caros à administração, conhecer essas características, elas são importantes para que os senhores possam ter a maior quantidade de informação possível e decidirem da melhor forma possível. Isso, de forma alguma, significa alguma tentativa, alguma invasão nossa da jurisdição, do exercício da jurisdição de vocês, muito pelo contrário, não é essa a nossa intenção. Entendam isso como uma visão que é parcial, né? Não vamos deixar de admitir, mas é a visão da administração, né? Felizmente, nós vamos chegar a uma conclusão muito interessante na nossa fala, é de que ao longo dos anos, as questões de direito, as visões, tanto da administração quanto da jurisprudência, elas foram se aproximando, e hoje em dia, graças a Deus, nós temos, vamos dizer assim, uma certa congruência dessas visões, de maneira que nos nossos processos judiciais a gente tem discutido eminentemente matéria fática e muito menos matéria de direito. Eu, como docente, também vou me autorizar a falar em pé. Peço desculpas a vocês, eu fico muito desconfortável falando sentado. Eu me sinto muito mais à vontade falando em pé. Tá? Então, vou pedir licença. Obrigado. Podem projetar. Vou só pegar. Me escutam? Escutando bem, no fundo? Bom, então vamos falar sobre lides militares, questões administrativas relevantes, mas a nossa apresentação é basicamente sobre as principais ações que nos são, vamos dizer assim, impingidas diariamente, que são as ações de reintegração e reforma.
Temos outros assuntos que nós vamos trabalhar no workshop amanhã, mas eu julguei esse assunto talvez o mais importante de todos, porque na AGU nós fazemos uma medição dos índices de litigiosidade. E ao longo dos anos, com todas as mudanças jurisprudenciais, com todas as mudanças e adaptações da legislação administrativa, o que nós temos observado é que não há uma redução no índice de litigiosidade em relação às ações de reintegração e reforma. Então, essas ações elas são o nosso carro-chefe, elas representam mais da metade das ações a que a União é submetida anualmente. Nós temos uma média de ações ingressantes na casa de 4,25 ações novas por dia útil na AGU contra a União na pessoa das Forças Armadas, e as ações de reintegração e reforma elas representam mais da metade dessas ações. Então, por isso, a gente julga da maior relevância a gente falar dessa temática. Pode passar, por favor. Eu mesmo passo. Bom, os nossos objetivos, então, conhecer as principais questões administrativas que envolvem o gerenciamento das ações de reintegração e reforma, compreender a evolução cronológica da jurisprudência e da legislação administrativa acerca do tema. Aqui nós vamos chegar a essa conclusão de que, ao longo dos anos, houve uma convergência dessas visões, tanto por iniciativa do próprio Poder Judiciário, obviamente, reações que foram acontecendo, quanto por iniciativas nossas, melhorando a interpretação de normas infralegais e aplicação dessas normas, e conhecer os dados relevantes para o gestor na análise da questão. Nós não podemos esquecer que, falando de administração pública, a gente tem que falar da importância dos dados para o gestor, porque o gestor trabalha dentro de uma realidade, que é uma realidade condicionada pela condição financeira que o Estado lhe dá. Muito bem. Bom, nós vamos então seguir esse roteiro de introdução, vamos falar sobre o fenômeno das reintegrações no Exército, quando é que eles começaram a surgir, quando é que eles começaram a aumentar, quando é que nós fizemos um primeiro mapeamento, a que conclusões nós chegamos, Depois, no desenvolvimento, vamos falar sobre os reintegrados em números hoje, tanto aqui na região sul especificamente, quanto no Exército como um todo. A gente fala do Exército porque a maioria das ações são contra a União, mas na pessoa do Exército, Marinha e Aeronáutica tem quantitativos muito menores do que os nossos, chegam a ser insignificantes perante os nossos números, A jurisprudência passada, qual era o pensamento predominante, o que vigia, e a jurisprudência atual é a norma administrativa, chegando então a essa conclusão de que há hoje em dia uma certa congruência. E por fim, não vim aqui para ensinar direito para os senhores, muito pelo contrário, eu estaria aqui numa posição de aprendizado, mas vamos falar sobre a norma administrativa e as questões fáticas relevantes. Nexo causal, existência e extensão da moléstia. Como é que a administração hoje trabalha com isso? Ou seja, administrativamente, o militar que vai ser licenciado, ao que ele é submetido, a que normas ele é submetido, a que visões da administração tem, aos atos administrativos que ele será levado para que ele seja licenciado ou não, até mesmo para que ele possa permanecer, havendo uma relação de causa e efeito e ainda a persistência de uma situação temporária de incapacidade para o serviço militar. E uma conclusão. Bom, vamos falar primeiramente o que é um reintegrado. Eu sei que todos os senhores sabem o que é um reintegrado, mas para nós, a gente explica a figura do reintegrado, esse nome. É importante a gente destacar que ele não existe nas nossas regulamentações, ele não existe no Estatuto dos Militares, a figura do reintegrado, esse nome não é mencionado, ele não existe na Lei do Serviço Militar, a Lei do Serviço Militar fala em reincluído, talvez fosse um termo tecnicamente mais correto de se usar, mas esse termo acabou sendo importado da legislação previdenciária. Reintegrado é toda e qualquer pessoa que, tendo servido às Forças Armadas e tendo se desvinculado das Forças Armadas, seja por intermédio de um licenciamento, seja por intermédio de uma desincorporação, de um licenciamento a bem da disciplina, de uma demissão, por alguma razão, ele retorna ao serviço das Forças Armadas por intermédio de uma ação judicial que normalmente acaba por anular um ato administrativo que foi exarado no passado. Basicamente é isso. Bom, a segunda pergunta é uma pergunta de caráter valorativo, Vale a pena ser um reintegrado? Durante muito tempo eu me perguntei, por que tantas ações de reintegração? Por que tantas pessoas entrando com esse tipo de ação aqui na região sul? E se a gente raciocinar com o tempo médio de um processo de 2 a 4 anos até o seu trânsito em julgado, com a questão da extensão do benefício salarial quando essa pessoa retorna ao serviço da força, a questão do fundo de saúde do Exército para si e para seus dependentes,
a concessão da assistência judiciária gratuita, e por que não falar muitas vezes culminando numa reforma, né, vamos dizer assim, é uma aposta na qual eu não perco. Né? Por isso que muita gente, ainda que saiba que a chance de vitória no final, vamos chamar assim, ou a chance de êxito na ação seja baixa, muita gente ainda se arrisca em relação a isso. Porque eu não tenho, né? Poderia falar aqui também da irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar, mas hoje já é controverso, né? Se ganhou em sede de antecipação de tutela, a gente já tem cobrado alguma coisa, enfim, e depois a decisão foi revertida. Mas a grande verdade é que para muita gente é uma forma de estender o benefício salarial, né, sem o exercício de uma atividade laboral, porque quando a gente reintegra, quando os senhores reintegram para fins de tratamento e vencimentos, e nós respeitamos isso literalmente, até para evitar, vamos dizer assim, alguma contagem de tempo ou alguma possibilidade de estabilização, acumulação de ação futura. Então, de certa forma, há vantagens em ser reintegrado. Talvez por isso o índice de litigiosidade ainda se mantenha num patamar relativamente elevado. Alguns números interessantes para a gente aqui. Ó. Houve um aumento vertiginoso, então, do número de reintegrações judiciais a partir da primeira década do século XXI, dos anos 2000 em diante. Quando eu cheguei na assessoria jurídica, até 2009, nós não havíamos feito nenhum... Eu cheguei em 2008, dezembro de 2008. Até 2009, a gente não havia feito nenhum levantamento estatístico e muito menos quantitativo da quantidade de reintegrados. Então, a gente não tinha uma noção exata do impacto. A gente sabia que existiam essas ações, que elas eram numerosas, que o nosso índice de perda, né, era alto, né, mas a gente não entendia muitas vezes a natureza do problema. Então fizemos uma primeira auditoria para tentar mapear e descobrimos naquela época que nós tínhamos 398 reintegrados, né, e com alguns índices que depois eu vou passar as informações mais acuradamente. Bom, mas o que nos chamou a atenção foi a desproporcionalidade entre o efetivo existente do Exército na terceira região, estado do Rio Grande do Sul, e o efetivo de reintegrados. Hoje, aqui não mudou muito. A gente tem 14% do efetivo do Exército no estado do Rio Grande do Sul. Mas nós já chegamos a abrigar 44% dos reintegrados. Já chegamos a ter mais de 600 reintegrados no estado do Rio Grande do Sul. Isso foi em 2013. Então, aqui uma desproporção bem grande, bem considerável, né, na casa dos 30%, o que nos procurou levar a entender o porquê desse problema regionalizado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um batalhão de infantaria em Santa Maria que chegou a ter 10% do seu efetivo de militares reintegrados. Entendo que um batalhão tem na casa de 1.000 homens, quase 100 pessoas, quase 100 militares reintegrados, é um efetivo alto. Isso aqui já começa a afetar o que a gente chama de poder de combate de um batalhão, porque esse efetivo é bastante alto. Esse foi o batalhão que teve maior quantidade de reintegrados até hoje. Essa situação está bastante diferente hoje em dia. Bom, nós tivemos alguns reflexos também nas reformas judiciais. Se as reformas são consectárias das ações de reintegração, a gente também tem que entender o fenômeno das reformas, né? Aqui, o Exército ele reforma por ano em torno de 600 militares. 300 são reformados administrativamente pela própria força e em torno de 300 judicialmente. Desses 300 judiciais, em torno de 180 reformados aqui também na região sul. Nós tínhamos em 2015 um percentual de 78,8% das reformas locais judiciais, ou seja, de cada 4 reformados aqui, 3 pelo menos eram reformados judicialmente. Esse número desceu em 2016, à medida que a jurisprudência foi mudando, passou para 65,9%, a média do Exército era 48,32%, e em 2017, o último dado auditado, nós tínhamos 56,45%. Então, todos esses números, eles levaram à necessidade de se mensurar e entender a razão da questão. Tá? Vale dizer aqui, não há nenhuma crítica, muito pelo contrário, ao trabalho dos senhores. Vocês podem pensar, pô, o coronel está falando ali e tal, esses números. Muito pelo contrário. Esses aqui são dados absolutos, tá, que nós interpretamos e tentamos, de alguma forma, mudar. Isso foi importante num determinado momento para a AGU como um todo. Por quê? Porque a visão jurisprudencial, as teses jurídicas que aqui foram criadas, hoje são as teses jurídicas que são aplicadas em nível nacional. Hoje, o que se faz na AGU no Rio Grande do Sul, nós somos pioneiros nisso, e dada a rapidez dos julgamentos que ocorrem aqui na 4ª região, isso também é fato.
as teses acabam sendo exportadas para que a gente possa melhorar os nossos índices. Bom, a quarta região da Justiça Federal, então, hoje, ela tem 28,8% do total de reintegrados, hoje em dia, 2019. Sendo que o Comando Militar do Sul, como o general Mioto falou, 25%. Vejam que já começa a haver uma razão muito mais próxima, né, dos números em relação ao efetivo que nós temos aqui e o percentual de reintegrados, quebrando, né, aquela cadeia de 14% e 44% de reintegrados. Somente o Rio Grande do Sul, 21,52%. Isso tem uma explicação também, porque o número de quartéis aqui é muito maior, obviamente, do que no estado do Paraná e do que no estado de Santa Catarina, nos dois estados juntos. A quantidade de quartéis aqui é muito maior, então isso também se reflete aqui. E o nosso efetivo ainda é de 14%. Ainda há uma inadequação aqui, mas, vejam, de 44% para 21,52%, isso mostra que está havendo uma congruência, ou seja, a administração, de certa forma, ela reagiu, aprendeu a se comportar de acordo com a jurisprudência, de certa forma, também se acomodou a algumas reivindicações que vinham da parte da administração, e hoje em dia nós temos essa congruência entre as duas. Total de reintegrados do Exército, hoje, 1.375. Quando a gente fala em região sul, aqui é a terceira região, 296, e a quinta região, né, Paraná e Santa Catarina, 100 reintegrados. Bom, aqui a pizza, né, do país todo, as ações em grande parte migraram para cá, a 11ª região militar, que para a gente é o Comando Militar do Planalto, a região ali de Brasília, em torno do Distrito Federal. Alguns escritórios de advocacia, isso nós já identificamos também, utilizando ações de inteligência e mensuração pela própria AGU. Alguns escritórios migraram lá para a 11ª região. Hoje parece que a 11ª região, qual é a região da Justiça Federal? Brasília? Primeira, né? A gente vê as decisões, as petições dos advogados, eram as nossas petições aqui há 15, 10 anos atrás, as petições dos advogados. E as decisões ainda estão acompanhando, mas estão se adaptando. Visão do Exército como um todo. Bom, vamos entender quais são os impactos para o gestor em relação a esses números. Isso é importante que a gente entenda, para que a gente saiba quem vai gerenciar, como é que ele raciocina, o que ele está vendo em termos de custos, né? Hoje nós temos uma folha mensal do Exército estimada em R$ 4.538.000 e por ano R$ 59 milhões aqui já considerado o 13º salário. Isso é uma estimativa, pode não dizer muito em termos absolutos, é um número só, mas quando a gente relativiza isso, a gente tem algumas ilações, infere algumas coisas de maneira diferente que acabam nos chamando a atenção. Por exemplo, o contingente de reintegrados de primeiro-tenentes, que é o último posto que um militar temporário pode atingir, né? É o posto de primeiro-tenente, quando ele é oficial, eles são 6,32% dos reintegrados, mas eles respondem por 15% dos gastos, obviamente porque o salário deles é maior. O problema é quando isso se transforma numa reforma. A gente vai ver que o custo final de uma reforma de um primeiro-tenente é na casa dos R$ 9 milhões. A despesa anual com reintegrados corresponde a 15 dias de trabalho de toda a AGU, toda a folha salarial da AGU. 23 dias de trabalho de todo o Ministério da Ciência e Tecnologia, 1,3 dias de trabalho de todas as Forças Armadas. São números bem significativos. A média salarial de R$ 3.301, se reformado, passivo médio aproximado de R$ 2,5 milhões, levando em consideração que as reformas elas ocorrem entre os 28 e os 32 anos, em média, em torno de 30 anos. Expectativa de vida, estamos jogando acima um pouquinho do teto do sexo feminino brasileiro, que é de 76 ou 78 anos, raciocinamos com 80 anos, mas 10 anos, aqui é um dado autorial do INSS, que é o que se gera em termos de pensão, em torno de 10